Shalom, gente. Finalmente nós vamos entrar na promessa, na terra da promessa. Então, nós estamos fazendo uma analogia, né, do processo de salvação, porque a gente sempre acha que salvação é de uma vez. A parte do espírito é instantânea, mas a gente fica ainda com a carne, né, que é o que? A nossa alma e o nosso corpo. Então, nós falamos sobre a regeneração do espírito, figurada na libertação do povo do Egito. Depois, nós falamos do começo de libertação da alma, que foi o processo no deserto, onde ali as pessoas que foram libertas, né, que nasceram de novo, elas vão aprender a como viver agora com uma nova mentalidade, não mais com a mentalidade de escravos, mas com a mentalidade de filhos. Porque com a mentalidade de escravo não pode entrar em Canaã, não acessa a promessa, né? A promessa completa do Senhor. Então, o que seria essa Canaã? O que seria essa terra prometida? Muita gente acha que é o céu, né? Então, mas aí fica assim estranho, né? Porque então quer dizer que tem gente que não vai entrar no céu? Aí vira de novo, fica pelas obras, né? Então não pode ser o céu. Outra coisa é que também não pode ser o céu porque tem inimigos em Canaã, né? Uma terra de batalhas, de inimigos. Então não pode ser o céu. Então o que que é esse Canaã? O que é Canaã? O que é essa terra da promessa? Na minha visão, Canaã se refere ao reino de Deus aqui na terra. A experiência que a gente tem de reinar em vida, porque nós fomos chamados para ser luz em meio às trevas, né? Nós fomos chamados para reinar com o Senhor Jesus, reinar no nome dele. Se não fosse assim, não precisava da gente ter ficado aqui, né? Podia ter sido salvo e já ir para o céu. Não precisa para que a gente ficou aqui? Fazer o que aqui? Então, assim, a gente tem um propósito de estar aqui. O Senhor quis assim, ele quis fazer uma nova criação de pessoas na terra, salvos na terra, para agir aqui na terra, para exercer o governo aqui na terra. Mas, assim, a gente não quer morrer e ir para o céu correndo, né? A gente quer ficar aqui e depois ir para o céu, assim como o povo hebreu também não queria ficar só no deserto, também queria chegar na terra prometida. O deserto é só uma oportunidade de transformação da alma, de amadurecimento, de adequação aos valores do reino, para a gente poder reinar em vida sobre os poderes das trevas, né? Mas são poderes que já foram derrotados por Jesus na cruz. Nós, a igreja, é que temos o chamado de expulsar os poceiros da terra e assumirmos a propriedade que já foi dada por nós a Jesus, por Deus, né? Então, uma coisa é a propriedade, né? O direito legal, como se a gente tivesse a escritura da terra. Só que tem gente que tomou conta da terra, tem gente que está no nosso lugar. E isso já foi avisado, né? Quando Deus falou: Eu vou te levar para uma terra que mana leite e mel, a terra do amorreu, do jebuseu, do eveu, do eteu, do cananeu. Quer dizer, essa terra está ocupada. Nós vamos ter que desapossar, né, os poceiros de lá. E esse mandato que Deus nos dá de reinar sobre a terra é o mesmo mandato que Deus deu para Adão. Então, a intenção de Deus de colocar a humanidade na terra sempre foi reino, sempre foi governo, né? Então, Deus vira para Adão e dá o mandato de quê? Frutificar, multiplicar, encher a terra com a ordem, com a glória, com o governo de Deus. Ser imagem e semelhança de Deus aqui na terra. Representar o governo, o caráter de Deus como reis e sacerdotes, sujeitar e dominar sobre tudo o que se levante contra Deus e contra o seu reino. Então, essa é a função da igreja. A função da igreja não é se reunir. A função da igreja não é louvar. A função da igreja aqui na terra é reinar sobre os poderes das trevas. Estabelecer a autoridade do Senhor Jesus aqui na terra. Este é o reino. O que é o reino? O reino é Jesus é o rei, ele que reina. E nesse período que nós estamos aqui, nós somos os representantes dele e nós somos chamados para reinar. Só que ninguém entra em Canaã
como uma criança imatura, porque Canaã é um terreno de um nível avançado de batalha, né? Não é brincadeira, é um nível avançado, é coisa para adulto, para filho maduro. Os que entram em Canaã, eles vão enfrentar inimigos poderosos. Porém, Deus nos garante já a vitória, porque Ele nos garante que é Ele que vai lutar nossas batalhas, que os inimigos são dele. Então, nós já lutamos na posição de vitória. A gente luta a partir do descanso. Nós não fomos chamados para ficar no deserto, né? Assim, nos reunir em comunidade, fazer campanha, ter um grupo social, várias programações. Não, não é só isso. Nós fomos chamados para reinar com Cristo, como filhos maduros, guiados pelo Espírito Santo. Por isso que no Novo Testamento fala muito em santificação, né? Para a gente escolher, é uma escolha nossa, escolher dominar o nosso ego e nos submetermos ao governo do Espírito sobre a carne, pois só são estes que reinam, os que submetem o seu ego, o seu corpo, né, a sua alma ao governo do Espírito. Então, a propriedade da terra já nos foi dada, mas a posse tem que ser conquistada. Ela não é dada para a gente. A gente tem um trabalho a ser feito, nós temos que conquistar. Só que esse trabalho é feito lado a lado com o Espírito Santo. A gente não está sozinho nessa batalha. A gente se une ao Espírito Santo e a gente se rende ao agir dele. Então, tem aquela passagem em Êxodo 23, que Deus avisa que ele vai, quando eles vão, logo depois da promessa, né? Vocês vão entrar na terra da promessa. E aí Deus fala: eu vou mandar o meu anjo que vai na frente de vocês. Quem que é esse anjo? O Espírito Santo. E aí ele diz: olha, eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que eu tenho preparado. Guarda-te diante dele, ouve a sua voz, não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não adorarás os seus deuses, nem lhes dará culto, nem farás conforme as suas obras. Antes, os destruirás totalmente e despedaçarás de todo os seus postes ídolos. Não os lançarei diante de ti num só ano, para que a terra não se torne em desolação e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Então, numa interpretação, assim, numa alegoria, tem muitos que interpretam esses inimigos como sendo forças, né, que agem na nossa alma. Então, vícios, paixões pecaminosas, obstáculos ao crescimento espiritual. Então, nessa interpretação, por exemplo, o cananeu está relacionado com a justiça própria. O amorreu está relacionado com o orgulho. Os heveus com a religiosidade. Os heteus com o medo. Os ferezeus com indisciplina, falta de santificação. E os jebuseus com fortalezas internas na nossa alma. Tipo rejeição, tipo opressão. Então, o Espírito Santo está nos garantindo que Ele mesmo vai nos conduzir a esses inimigos da nossa alma. Mas Ele é tão bom que Ele não fala, não mostra tudo para a gente. Né? Não fala assim, olha, tá vendo o seu orgulho? Tá vendo sua avareza? Tá vendo a rejeição? Tá vendo que você está... Ele não mostra tudo de uma vez. Ele revela alguma coisa, a gente acha que está piorando naquilo, porque Ele está revelando para a gente o que Ele está trabalhando naquele momento. Ele mesmo conduz a gente para esses inimigos. E aí é Ele mesmo que derrota esses inimigos. E o que cabe para nós é destruir o ídolo, os ídolos, né? Então tem uma parceria com o homem, tem um trabalho do homem nessa fase. Não é só Deus faz tudo como é na salvação do nosso espírito. Então,
No Antigo Testamento, esses povos são os obstáculos para a conquista da terra. Mas para nós, no Novo Testamento, os obstáculos para a conquista dessa terra estão na nossa alma. Então, para a gente enfrentar esses inimigos que estão arraigados na nossa alma, a gente já tem que estar caminhando com Deus. Nós já temos que ter entregado a Ele o controle do nosso ego. A gente tem que estar disposto a morrer para lutar essas batalhas desse nível. Por isso que no deserto, Deus poupou aquela primeira geração das batalhas. Lembram que Deus fez assim eles darem a volta para não passarem pelo acampamento dos filisteus. Por quê? Porque eles ainda eram imaturos. Eles tinham mentalidade de escravo, eles não tinham nenhum treinamento para batalha. Então Deus poupou-os, né, de passar por meio da batalha. Então, ele vai nos treinar, ele vai nos adestrar para as batalhas, nos forjar. Por isso que a gente precisa passar pelos desertos. Ali Deus vai andar conosco, ele vai se manifestar, ele vai nos ensinar quem ele é e quem nós somos nele, para então a gente poder enfrentar as batalhas. E essas batalhas, elas estão simbolizadas por três personagens. Três personagens enfrentaram esses povos, principalmente, e venceram, né? Pelo menos em algum nível. Primeiro foi Josué. Josué venceu vários povos. E qual era a característica de Josué? Qual era a unção que eu vejo em Josué? Josué tinha unção de servo. Ele era um servo leal de Moisés. Onde Moisés ia, ele ia. E ele não queria nenhuma glória para ele. Ele só servia lealmente a Moisés. Moisés entrava na tenda, ele ficava na porta da tenda. Moisés subia no monte, ele ficava no pé do monte. Essa era a unção de Moisés, né? E foi só Moisés e Caleb que já tinham já a mentalidade de reino, que conseguiriam já entrar em Canaã, certo? Então Josué foi quem conduziu o povo nessa primeira conquista em Canaã, e ele conquistou vários povos realmente com essa unção de servo. Depois, o próximo que conquistou também vários povos, foi a época que mais houve conquista em Israel, foi o rei Davi. Então, quer dizer, unção de rei. É a segunda unção, unção de rei, unção de governo, de autoridade, que já é uma fase de quê? De maturidade, de conquistas mais abrangentes do que a unção de servo. E depois nós temos quem mais que lutou contra os inimigos e triunfou deles na cruz? Jesus. Jesus derrotou todos os inimigos, não sobrou nenhum. Todos os principados, todas as potestades, todos. Ele é vitorioso sobre todos. Triunfou deles na cruz. E Jesus tinha as duas unções. Jesus tinha unção de servo e Jesus tinha unção de rei, a autoridade, o governo. Então é isso que a gente vai ter que aprender. O que seria a nossa parte nessa guerra? Né? O próprio Jesus que destrói os nossos inimigos. Então, o que a gente tem que fazer? Então, nessa passagem aqui em Êxodo, ele fala que a gente tem que destruir os ídolos. Ele vai destruir os inimigos. Quer dizer, o que eu entendo aqui? Que inimigos são esses? Os principados, as potestades. No plano espiritual, Jesus faz tudo. É ele que faz. Ele que derrota os inimigos no plano espiritual. Mas os ídolos, quer dizer, a manifestação disso aqui neste plano, onde nós estamos reinando, a gente que tem que destruir. Certo? Olha só o que Jesus nos diz em Lucas 9:23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, salvá-la-á. Então, eu fico pensando, onde é que estão esses ídolos? Esses ídolos, gente, são dentro da gente. A gente tem que preocupar menos com as manifestações lá fora, que Jesus já resolveu. Demônios, principados, potestades, seres das trevas, é obra de Jesus, é problema dele, ele que tem que resolver isso. Mas o ídolo, que é o quê? O que está dentro do nosso coração, é obra nossa, né? Nós temos um papel nisso. Então, no original em grego, essa palavra vida, né? Assim, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem por amor de mim perder a sua vida, a salvará.
Essa palavra vida no grego é psique, quer dizer alma. Não é vida zoe, é vida psique, alma. Então, quem quiser salvar a sua alma, vai perdê-la. Agora, quem perder a sua alma por amor a mim, vai ganhá-la, vai ganhar. Então, o nosso ego, que é naturalmente egocêntrico, distorcido pelo pecado, perdeu a imagem e a semelhança de Deus. Esse ego, ele tem que ser crucificado. Então, quer dizer, o espírito tem que ser regenerado. A alma, a carne, ela tem que ser crucificada todo dia. Para seguir a Cristo e alcançar a completude da promessa do Pai, nós temos que estar dispostos a morrer para os nossos instintos, para os nossos desejos, para os nossos pensamentos e emoções e nos conformar à imagem de Cristo, que é o primogênito da nova criação e é quem é o rei. Isso que é viver o reino. Colocar Jesus no lugar de rei sobre tudo, sobre nós também. Então, ao Senhor Jesus vitorioso foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Ele despojou os principados e potestades e os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses 2,15. É ele quem vence os inimigos, pois são, antes de tudo, são inimigos dele. O que nos cabe é resistir aos ardis do inimigo na nossa mente. O ego humano, ele foi deformado pelo pecado. E é por onde Satanás encontra brechas de legalidade para nos atingir, é bem no nosso ego não trabalhado, né? Não é assim que ele tenta a gente? Pelo orgulho, pela rejeição, pela avareza, pelos complexos. É aí que Satanás acha as brechas. Não era para ele ter brecha nenhuma, era para a gente estar reinando. Por isso que o Senhor Jesus nos diz para tomarmos a nossa cruz. Gente, para que alguém pega a cruz? Tem alguma outra função? Para que você vai carregar a cruz? É para você subir nela. A cruz é para quem carrega a cruz, é porque vai ser crucificado nela. A cruz é tomada apenas para uma finalidade, para morrer, para ser crucificado nela. Quem morre não se sente ofendido, não sente medo, não se sente humilhado. Quem está morto não precisa lutar pela reputação, não precisa ter razão, não tem ferida na alma. Não precisa de nada, já tem tudo em Deus. E é isso que nos faz fortes para as batalhas. Nós reinamos quando nós desistimos de querer governar sobre os outros, sobre as circunstâncias que estão acontecendo. E quando nós governamos sobre as nossas almas, submetendo as nossas almas ao domínio do Espírito. Nós vamos reinar na medida em que nos tornamos servos, servos do Senhor. Reino de Deus significa Cristo é rei. Não é eu reino, é Cristo reina. E eu o sirvo. Vou ler aqui para vocês, Marcos 10, 43. Marcos 10, 43, 44, 45. Olha só, como que é esse reino? Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Não é isso que a gente pensa que é reinar? Governar, como os povos governam. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, muitas vezes a gente tem a ideia errada, né? Que reinar em vida é decretar, é gritar, é exercer autoridade. Mas a gente só tem essa autoridade, não precisa ser no grito. Quando chega alguém com autoridade, não precisa gritar. Os demônios, os seres das trevas, sabem quem a gente é. Eles sabem quem tem autoridade e quem não tem. E o que nos dá autoridade não é empossar a voz. O que nos dá autoridade é ser servo verdadeiro, ser servo mesmo do Senhor. Mateus 23, eu acho que fala a mesma coisa. Mateus 23. Isso aqui foi quando Tiago e João queriam se assentar
um de cada lado do Senhor, né, para reinar com ele, igual a gente quer. Eu vivo querendo, né, reinar junto com Cristo. E aí foi quando o Senhor falou isso para eles, né, Mateus 23. Não serei, aqui. O maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. Quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, primeiro, vamos voltar lá no deserto. No deserto, a gente aprendeu a ser filho. A gente aprendeu que a gente é justo. A gente aprendeu que a gente não é mais escravo. A gente aprendeu que Deus nos ama, que nós estamos seguros no seu amor, que Ele é por nós, Ele não é contra nós. Agora, para entrar no reino, a gente tem que aprender a ser servo. É contraintuitivo, né, gente? Fica assim, mas, gente, eu vou reinar, agora eu vou ser servo. É, se não for servo, não reina, como o Senhor está falando aqui para a gente, né? Colossenses 3, vou ler para vocês como é que a gente reina. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus, onde ele reina, né? Pensai nas coisas lá do alto, não nas da que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também serei manifestados com ele em glória. Olha a hora da glória. Agora não. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno, avareza. Não, não, não. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz. No original está escrito assim, ó, que está sendo refeito. Então, vos revestistes do novo homem que está sendo refeito para o pleno conhecimento, quer dizer, para um conhecimento superior, segundo a imagem daquele que o criou. Deixa eu ler também Efésios 4, está falando uma coisa parecida. Peraí. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, aqui a gente vê Paulo nos ensinando como que a gente faz para mudar essa mentalidade, né? Para ter essa mentalidade de servo, né? Para conseguir se livrar desse velho homem. Como é que a gente faz? E aí ele faz essa analogia como se a gente estivesse tirando uma roupa e botando outra roupa. É como se fosse assim. Esses dias eu estava pensando, porque eu tenho muita roupa bem antiga, assim, tem umas roupas de 20 anos atrás, quando eu nem era convertida. Aí, de vez em quando, eu pego e boto uma roupa, né? Aí eu falo assim, gente, como é que eu vesti um negócio desse? Pelo amor de Deus, olha que roupa justa. Olha que roupa isso, olha que roupa aquilo. Nossa, isso aqui não tem nada a ver com a pessoa que eu sou hoje. Entendeu? Aí eu pego aquilo, tiro e vou tirando. Aí a gente vai tirando até que um dia o nosso guarda-roupa foi todo refeito. E a gente só tem roupa que tem a ver com a nossa identidade. Entendeu? Aquele tempo eu era uma outra pessoa. Eu me vestia de uma outra forma. Hoje não tem nada a ver eu vestir aquela roupa. Certo? Não é uma coisa assim, de um esforço. É uma coisa natural. Não tem a ver mais aquele negócio para mim. Então, só consegue se despir e se revestir do novo homem quem sabe quem é. Quem sabe qual é a identidade que tem. Aí você vê, não, isso aqui não combina com quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Isso aqui não combina comigo. Então, é assim que a gente vai sendo transformado no nosso caráter, é assim que a gente vai deixando as coisas do velho homem e se revestindo do novo homem. Crucificar o ego não é se autoflagelar, é fazer isso, é abandonar aquilo que não tem a ver mais, entendeu? E às vezes mesmo contra, às vezes é contra um desejo da gente, né? Vamos supor que eu quisesse muito vestir aquela roupa. E aí eu penso assim, não, mas eu vou abrir mão disso aqui, eu vou abrir mão porque não tem a ver.
entendeu? No meu caso, não tem um esforço assim contra a natureza. Mas ainda que tenha um esforço contra a natureza, você faz aquilo porque não combina mais. É a partir de uma nova identidade. Não é forçado goela abaixo. Você não vai forçar uma nova identidade de fora para dentro. É de dentro para fora o processo. Só que tem uma parte externa que a gente faz. Ficou claro isso? Eu pensei nisso, assim, quando eu fiquei lendo essa coisa da gente trocar a roupa, né, do velho homem para o novo homem. Então, a gente vai aprender a viver de uma forma digna do chamado que foi dado a gente. O filho maduro é o filho que descansa, porque ele tem a revelação de que ele é a justiça de Deus, ele foi justificado, ele não está devendo nada. Se Cristo cumpriu a lei e nós estamos debaixo da justiça de Cristo, nós descansamos. Não tem mais maldição para nós. Quando nós descansamos, ele reina em nós. A gente desiste de tomar para nós mesmos o controle e ele reina em nós. Então, aquele que vê a glória de Deus se manifestar, ele vive em paz. O filho maduro, ele entrou no descanso. Canaã é chamada de descanso. Lembra lá em Hebreus? Ah, gente, vocês lembram dessa passagem? Hebreus 4, que fala isso? Resta um descanso. Aí ele compara quando o povo entrou em Canaã, como sendo eles entraram num descanso. Só que ainda tem outro descanso, que ele estava falando de Cristo, né? Ele está falando para os judeus aqui. Mas ele está chamando a terra de Canaã de descanso. Por que, que a terra de Canaã é chamada de descanso? Porque lá já está tudo pronto. Mana o leite e o mel. Né? Quer dizer, a obra é a obra de Cristo. É a obra de Deus, não é a nossa obra. A gente tem uma participação, mas é uma participação pequena. Porque é Ele que luta por nós, a batalha é dele. Quem descansa não duvida que é amado. Ele está ancorado, está estabelecido na justiça de Cristo e não na justiça própria. Então, nunca jamais te deixarei, nunca te abandonarei. Este filho, ele não se afasta do pai, nem mesmo quando ele erra, porque ele sabe que ele é aceito, ele sabe que ele já foi perdoado. Então, até as batalhas espirituais que a gente luta no descanso. Nós nos posicionamos na autoridade que nos foi dada e descansamos. Não mais tememos. É assim que nós vencemos, posicionados nele e na força do seu poder, guiados pelo Espírito Santo. Aí, gente, olha só. Eu lembrei de duas batalhas. Teve uma batalha que foi no deserto. É muito interessante isso, que eu não tinha percebido isso. Teve uma batalha que foi no deserto. Quando o povo chegou num lugar chamado Refidim, foi lá nesse lugar que estava faltando água e eles reclamaram. E aí Deus pegou e falou para Moisés: Moisés, bate na água, na rocha. E aí a rocha deu água, né? E eles beberam água. Foi nesse lugar. Vocês sabem o que significa a palavra refidim? Refidim significa descanso. Olha que significativo, gente. Então, eles chegaram num lugar que era o lugar para ser o lugar de descanso. Deus deu para eles a água, que era Cristo, nesse lugar. Só que eles começaram a reclamar, reclamar, reclamar. E aí, o texto fala assim. Ah, eu devia ter separado o texto. O texto fala assim. Então, quer dizer, eles começaram a reclamar. Então, sabe o que aconteceu depois desse então? Eles foram atacados pelos amalequitas. Quer dizer, eles deram uma brecha com a reclamação, reclamando, murmurando, reclamando, murmurando. Deus estava dando para eles Cristo, a graça. E eles reclamando, reclamando, reclamando. Não saía da mentalidade do deserto. Isso abriu uma brecha. E os amalequitas vieram e atacaram Israel no lugar do descanso. Essa foi aquela batalha famosa em que Josué ficou lutando embaixo e Moisés ficou em cima do monte. E aí Moisés ficava com a mão levantada. Enquanto Moisés levantava a mão, eles lá embaixo ganhavam a guerra. Quando Moisés abaixava a mão, eles perdiam a guerra. Lembram dessa batalha? Foi nesse lugar, Refidim, que era para ser o lugar de descanso. Mas eles não entenderam, não descansaram. E aí, olha como foi essa batalha.
Agora, isso para vocês parece descanso, essa batalha? Josué lá embaixo com o exército guerreando, guerreando. E se Moisés abaixasse a mão, eles perdiam. Levanta a mão, Moisés. E Moisés cansando a mão, não aguentando mais. Aí tem que vir gente para ajudar a segurar a mão do Moisés. Isso dá ideia de descanso? Para mim, não dá ideia de descanso, não me dá angústia. Foi no esforço. Deus entregou a eles os inimigos, os amalequitas. Foi no esforço. E, só concluindo aqui, por isso, como os amalequitas tiveram esse desaforo de atacar o povo de Israel no descanso, na hora do simbolismo de Cristo, e enquanto Deus estava tirando eles no deserto, Deus estava protegendo, e o Satanás, né, que foi o amalequita, fez isso, por isso ali Deus amaldiçoou os amalequitas e falou que era para eles serem exterminados, certo? Só que aí, por isso a gente vai entender lá na frente, quando Samuel fala para Saul que Deus mandou ele matar os amalequitas, e Saul não mata os amalequitas, guarda o rei e o gado, é consequência desta batalha aqui, ó, lá em Êxodo. Era para exterminar esse povo desaforento de Satanás, entendeu? Que é o símbolo, né? Que simbolizava Satanás. E Saul não quis destruir os amalequitas, tá? Então foi por isso. Mas aí voltando, essa batalha foi na guerra, no esforço, na angústia. E aí depois a gente passa para a batalha em Jericó. Foi a primeira batalha quando eles entraram em Canaã, essa terra do descanso. Como é que foi essa batalha que todo mundo foi? Todo mundo sabe como que foi. Foi no descanso ou foi no esforço? O que eles tiveram que fazer? Uma volta por dia em volta do Jericó. Outro dia, uma volta. Outro dia, uma volta. Deram uma voltinha, deram uns gritos lá, umas trombetas, os levitas foram na frente cantando. Descanso, né, gente? Não foi eles que venceram isso. Grito não derruba a muralha. O que derrubou a muralha foi a obediência deles e o descanso. Eles confiaram, né? Descansaram, obedeceram, tudo no descanso. Então, essa é a batalha de Canaã. Não é por força nem por violência, é pelo Espírito Santo. Então, as batalhas antes de Canaã, teve mais duas batalhas antes de Canaã, na entrada de Canaã, já que uns reis lá que atacaram Israel. Mas essas batalhas mostravam que Israel precisava lutar. Poxa, aconteceu alguma coisa aqui. É, Israel precisava lutar. Já Jericó mostrou que a vitória não dependia só da força militar. Então, ao longo da conquista de Canaã, Deus repetidamente ensinou que o seu povo devia agir, devia obedecer, mas tinha que confiar que o resultado vinha de Deus, não era da capacidade deles. E assim também são as nossas batalhas. A batalha do crente vitorioso, a batalha do crente vencedor, que é rei e sacerdote, é essa batalha. Porque o descanso mesmo, descanso total, vai ser só quando a gente for ficar livre do corpo, né, gente? Mas enquanto a gente está aqui, a gente tem esse descanso dentro da batalha. Vou ler para vocês aqui, ó, Salmo 44. Salmo 44, 3. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra, e o teu braço, e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Então, o que deu a vitória foi o próprio Deus. Se existe, então, uma característica do crente vencedor, aquele que reina e que reinará com Cristo, é que ele entrou nesse descanso. Esse descanso é Cristo, é a obra consumada de Cristo. Se nós estamos estabelecidos na obra consumada de Cristo, que é o nosso Rei, nós nos libertamos da justiça própria. É uma praga, né? A gente se liberta da justiça própria, que é uma praga mesmo, que faz a gente sempre estar achando que tem algum mérito na salvação. Mas não, todo o processo, desde a salvação do Espírito, que é consumada imediatamente quando nós cremos, passando pelo processo de santificação da alma, até o amadurecimento espiritual como filhos que reinam com Cristo, todo esse processo é obra dele.
Nós cooperamos com ele, nós temos a intenção, nós temos o propósito, mas não é com base no nosso esforço, é na dependência de Deus. Por isso, a gente não anda ansioso, a gente não anda temeroso, porque não depende só da gente. O que é requerido de nós é que nos alinhemos com o que Deus está fazendo e que a gente se entregue ao seu agir, sem rebeldia, sem incredulidade nos momentos das provações. Nós vamos falhar, faz parte a gente falhar, mas a gente continua seguindo, olhando para o nosso alvo, no descanso, confiantes no amor do nosso Pai, na certeza de que Ele, que começou em nós a boa obra, Ele vai completá-la. Ele nos dá essa segurança, Ele vai nos conduzir à terra prometida. Ele vai nos levar até lá. Isso me faz lembrar do meu filho. Eu tenho um filho adolescente que está dando muito trabalho, porque ele tem assim, um temperamento bem forte. Esses dias eu vi uma conversa do meu marido com ele, né? Ele tinha acabado de ter assim, um comportamento agressivo, tinha gritado com a minha filha, tal. Aí meu marido falou assim com ele: filho, olha só, eu sei que você está numa fase difícil. Nessa fase da adolescência, é difícil controlar o temperamento, é difícil você controlar suas próprias reações, né? Tem o problema dos hormônios. Eu sei que é difícil para você. Eu te entendo. Mas, de toda forma, você não vai estar isento de se esforçar. Você vai continuar tendo que tentar controlar seu temperamento. Porque um dia, filho, você vai chegar lá, um dia você vai conseguir. E nesse dia você vai ter virado um homem. Ô, gente, mas achei tão, eu até arrepiei. Falei, gente, é igualzinho Deus faz com a gente, né? Ele entende, ele sabe que a gente é carne, ele sabe que a gente é pó, ele sabe a dificuldade que é. Mas mesmo assim, é para a gente continuar no intuito, no propósito, na intenção de vencer isso, nos despindo do velho homem, mudando a nossa mente, nos revestindo no novo homem. Como que a gente muda a nossa mente? Só falando assim, ih, nada a ver. Senhor, ó, fiz isso aqui, Senhor, meu orgulho apareceu, Senhor, ih, nada a ver. Eu não quero ser assim, Senhor, concordo com o Senhor, viu que eu já sou de outro jeito? E larga aquele negócio para trás. E vai marchando. E vamos para frente. É isso. É sem lamúria, é sem condenação. E aí a gente vai se tornando um filho maduro, né? Os que são guiados pelo Espírito, esses são os filhos maduros de Deus, guiados pelo Espírito. E aí, gente, quem tem filho adulto aqui sabe que é uma delícia filho adulto, né? Não tem mais esse esforço de treinar, ele já está mais. A gente só vai dando um conselho aqui, um conselho ali. A gente compartilha a vida, não é? A gente divide as coisas, divide os segredos, às vezes, compartilha a alma, né? É um companheiro, o filho maduro. E é isso que Deus quer nos fazer, nos transformar, né? Quer que a gente chegue lá. E aí, o filho maduro, o que Deus vai fazer? Estabelece parceria com o filho maduro. Nós somos parceiros de Deus. E então nós vamos reinar aqui, nessa parceria com o nosso Pai. E aí, quando ele vê, filho, você já está pronto, toma uma missão, ele dá missão para a gente. Você vai interceder sei lá, pelos perdidos. Fulano, você vai expulsar demônio. Ciclano, você vai, entendeu? Ele dá missões para a gente. Aí sim, esse é o reino. A partir de toda essa transformação, entendeu? A partir é de dentro para fora, não é só chegar e gritar. Isso não é autoridade, né? Então, gente, porque aí tem aquela passagem, né? Que quando o povo chegou lá, acho que lá diante do trono, né? De Jesus, no trono branco, falou: Senhor, mas nós expulsamos demônios em seu nome, nós curamos enfermos, fizemos e acontecemos, como assim? E Jesus pega e fala assim: apartai-vos de mim, né? Que eu não conheço vocês. Quer dizer, então, será o que é reinar? Porque a gente acha que reinar é isso: expulsar demônio, curar enfermo, fazer milagre, fazer maravilha. Mas isso me chamou a atenção. Será que é isso que é reinar? E aí, vamos ler aqui, ó, Mateus 4, 11 a 12. Mateus 4. Poxa, tá errado isso aqui.
Gente, eu escrevi a passagem errada, não era isso não. Era o Sermão do Monte. Era aqui, ó. Tá. Então, será que a gente reinar, a gente ter galardão, porque nós vamos receber galardões por essa luta aqui, essa batalha aqui, obras, não é à toa. Nós vamos receber galardões. E aí eu fiquei pensando, será que esses galardões é pelo quanto nós reinamos aqui? Quer dizer, a gente acha que a gente está aqui para ser embaixador dele, expulsar demônio no lugar dele, fazer maravilhas no lugar dele, curar enfermos no lugar dele. Será que é daí que vão vir os nossos galardões, né? O quanto eu preguei o evangelho? E aí está escrito aqui em Mateus 5. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Aí eu fiquei sabiada, né, gente? Mateus 20. 25, 28. Então Jesus, chamando-os, disse, é aquela parte, né? Que quem quiser ser grande vai ser servo. Então, quer dizer, os galardões, eles não vêm porque a gente fez coisas grandiosas. Eles vêm porque nós nos tornamos servos. Porque quanto que nós conseguimos submeter o nosso espírito para viver os valores do reino, né, gente? Porque os valores do reino, eles são ao contrário dos nossos. Então, o quanto eu consegui reinar sobre mim mesma. Esse é o maior galardão que tem. O quanto eu consegui ser perseguida, ser injuriada e continuar fiel, né? O quanto eu suportei o desagrado, ser desagradada por causa do reino. Então é daí que vem os galardões. Nisso pode ser que eu tenha também, né? Que curar enfermos, expulsar demônios, conforme a missão que ele der. Mas não é esse sinal visível, às vezes, que vai dar o galardão. É a obediência interna, é a obediência, é a gente submeter o nosso ego, né? E deixar Cristo reinar. Então, assim, os maiores galardões são para os maiores servos, né? Quer dizer, assim como os profetas foram. Os maiores galardões são desses servos, né? Então, o galardão vai ter galardão. E o nosso Deus é um Deus de recompensa. Vocês veem assim, né? Eu fico pensando, o Davi, quando Davi foi lá derrotar Golias, ele não foi assim de besta, não. Ele chegou e perguntou: vem cá, o que é o galardão aí? Tem recompensa para esse negócio? Depois vocês leem lá para vocês verem se não tem. Ele foi lá e perguntou: o que é que eu vou ganhar com isso? E aí ele ia ganhar isenção de impostos pro resto da vida para a família dele, ia ganhar a filha do rei. Ele falou: ah, então tá, beleza, então eu quero. Aí ele foi. E os discípulos perguntaram para Jesus isso, né? Senhor, vem cá, o senhor está falando aí que é para o pessoal nem enterrar o pai que está morrendo, deixar o arado para lá, largar tudo, largar a família. Mas e nós que largamos tudo? O que nós vamos ganhar com isso? Eles perguntaram. Nossa, gente, né? Jesus é muito doido, né? Porque por muito menos Jesus deu uns esculachos. Eu fiquei até, ui, meu Deus, perguntar isso para Jesus. E aí, o que nós vamos ganhar com isso? E aí Jesus pega e fala assim: olha, vocês que largaram tudo vão ganhar a vida eterna. Ó, ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos por causa do reino, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo vindouro a vida eterna. Então, tem um galardão. E aí Jesus, ele tem outros lugares que ele fala, quer ver? Paulo fala, 1 Coríntios 15. Ai, gente, 1 Coríntios 15, 41. Olha, uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor.
Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Dá a ideia de que tem diferença, né, de glória entre os corpos. E até entre estrela e estrela, quer dizer, entre corpos semelhantes, tem diferença de glória. Então, está dando a ideia de que no porvir vai ter uma compensação para isso. Quanto mais a pessoa for serva, mais ela vai governar no futuro, né? Lucas 19, 11 a 27. Mateus, Lucas, Lucas. Ah, gente, aqui é uma parábola das minas, tipo a parábola dos talentos, né? Como se fosse a parábola dos talentos, que também fala de galardão, né? Para uns ele deu 10, a pessoa fez render, para outros deu 5, a pessoa fez render. E ai daquele que ele deu um pouco, mas a pessoa ficou com medo, enterrou e não fez render. Olha aí, de novo, a mentalidade de escravo. Esse que recebeu um talento e foi lá e enterrou, enterrou porque ele estava com medo de Deus. Tá vendo como não reina quem ainda está com a mentalidade de escravo? Tem que ter a mentalidade de filho, para depois ser servo, para depois virar rei. Esse aqui não conseguia ser rei, porque ele ainda estava com medo do Senhor, estava com mentalidade de escravo até hoje, não tinha mentalidade de filho. Então tá, então vai ter galardões, né? E ele vai retribuir para cada um conforme as nossas obras. E que obras que são elas, essas obras? São as obras que nós edificamos sobre a fé que a gente recebeu, sobre o fundamento que nos foi dado por Deus, que nem nessa parábola dos talentos. E a principal obra que a gente tem que fazer é a transformação das nossas almas. Então, quanto nós nos conformamos com a imagem e semelhança de Cristo? Tem a ver também com pecado? Tem a ver com viver de qualquer jeito? Tem. Porque a pessoa que não está sendo transformada na imagem de Cristo, ela continua no pecado, né? Nós fomos criados para as boas obras. Tem a ver com toda boa obra, tem a ver com fazer caridade, tem a ver com ajudar o órfão, a viúva, a justiça social, tem a ver com tudo isso? Tem. Mas pelo que a gente vê assim escrito, tantas vezes, eu vejo que parece que tem muito a ver com essa questão da gente subjugar o ego e da gente se conformar à imagem de Cristo. Então, os galardões são para os crentes vencedores. Aqueles que estão citados lá na igreja de Apocalipse, nas igrejas de Apocalipse, sempre não tem assim um diagnóstico da igreja, aí tem como se fosse um conselho que Jesus dá, e no final fala aos vencedores dessa igreja. Então, não são todos que são vencedores. E os galardões vão ser para esses, né? A coroa, a honra, vão ser para esses crentes que venceram. E no reino milenar de Cristo é que a gente vai receber esses galardões. Depende de obras? Depende de obras. E o tempo de fazer essas obras é agora. Então, por isso que é bom a gente ter uma vida longa, né? Às vezes a gente fica assim, ai, Senhor, podia me levar logo, podia voltar logo, mas é bom a gente ter uma vida longa para dar tempo de muita transformação, né? Eu mesmo ainda tenho um bom caminho aí para andar. Não leva agora não, Senhor. Peraí para eu arrumar mais uns galardãozinhos. Então, a santificação da alma até o amadurecimento como filhos que se tornam reis e sacerdotes. E muitos não passam dessa fase, né? Então, não vão conseguir a recompensa, né? Não chega a ter uma vida cristã vitoriosa. Lembra quando Jesus falou para eles: vocês vão ganhar muitas coisas mais, muito mais ainda nessa vida. Então, o que que é reinar em vida? Jesus não falou assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Como é que a gente fica sofrendo com doença, né? Com miséria, com tanta coisa? Cadê essa vida vitoriosa? Então é isso, essa é a recompensa, a vida vitoriosa aqui, a vitória sobre Satanás. E a vitória, assim, também, mesmo em meio à tribulação. Como Paulo fala, né? Paulo teve muita tribulação, gente, mas ele era vitorioso. Ele era um crente vitorioso. Por quê? Sabia viver contente em qualquer circunstância. Quer dizer, é como se ele tivesse mudado de um nível que ele vivia acima dessas coisas. Como ele falou, pensar nas coisas do alto, viver como se você já estivesse no alto. A minha vida não está aqui, eu já morri, eu vivo aqui. Às vezes isso é o mais vitorioso do que ter coisas aqui, né? Essa mentalidade que você não sofre mais aqui. Você está contente em qualquer circunstância. Essa é a vitória total, né, sobre a alma.
Então, gente, isso que é como eu vejo o reinar. E ainda resta um descanso, né? Um descanso pleno, porque esse descanso aqui é descanso em meio às batalhas, né? Como isso que Paulo falou, em meio às privações, em meio às prisões, eu aprendi a viver contente em qualquer circunstância, ter paz, né? Estar pleno em Cristo. Mas ainda existe um descanso, que é o final da salvação, que é a redenção dos nossos corpos, quando nós seremos totalmente libertos, né? Como Paulo diz, libertos do corpo dessa morte. E essa transformação final ainda não aconteceu, ela só vai acontecer quando Cristo vier, né? E ele se manifestar. Nós não sabemos ainda completamente como seremos, né? Só saberemos quando ele se manifestar. E aí vai ser revelado também como nós seremos. Mas com certeza é um futuro glorioso e esse dia se aproxima, não tardará. Maranata, vem Senhor Jesus. E era isso que eu tinha para falar. Espero que vocês tenha falado ao coração de vocês, que tenha elucidado. Porque para mim mudou muita coisa, sabe, gente, na minha forma de ler a Bíblia, depois que eu vi essa analogia da salvação. Amém.